a sua Bíblia no livro do Êxodo, Êxodo 13, a partir do versículo 17 até o final do capítulo 14. É um texto um pouco longo, mas acompanhem com atenção. E crianças, já acompanhem, porque depois vem as dicas. Então acompanhem a leitura ou ouçam a leitura. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levarei convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem de fronte Pi-Airote, entre Migol e o mar diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, o seu servo. Vamos orar. Querido Deus, que história fantástica, não só pelo relato histórico, mas pela obra do Senhor ampla que está por trás dessas palavras. Abençoe-nos, ó Senhor, nessa manhã, de tal sorte que compreendamos a Tua vontade para as nossas vidas hoje, no dia presente. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, como eu falei para pegar as dicas, agora preste atenção. Vocês vão fazer um desenho com o mar aberto. E mar, crianças, ali na verdade era um lago bem grande, bem maior que o Lago Paranoá. Então vocês vão fazer um lago dividido. No meio vai ter um caminho, e nesse caminho vai ter muita gente andando nesse caminho. Por que crianças, que essas pessoas estão andando? Porque elas estão saindo do Egito para a Terra Prometida, e é isso que a gente vai ver nessa manhã. E ao longo do sermão, crianças, vão ter vários detalhes. Vocês precisam ouvir a palavra e ir completando o desenho de vocês. As outras crianças que já sabem escrever, eu estava esquecendo de vocês, mas agora eu não esqueço mais. Vocês precisam anotar os 3 pontos do sermão. Hoje tem 3 pontos, vocês precisam anotar os 3 pontos do sermão. Agora, eu estava esquecendo de falar isso, e vocês estão esquecendo de trazer para eu ver do final. Então eu quero ver os desenhos, quero ver as anotações, para a gente conversar ao final, tá bom? Tem uma expressão que é pé na estrada. Pé na estrada agora eu vou me entregar um pouco do meu passado. É um título de uma música do Chitãozinho Chororó, de 1987. E quando eles fizeram essa música, eles passaram a cantar ao final do show. Então eles fechavam o show com essa música, Pé na Estrada, num clima de despedida festiva, deixando assim um ar de quero mais para o próximo show, não é? Eu confesso que eu era do mundo country, mas eu nunca contei isso, né? Mas eu fui do mundo country, né? E já cantei muito essa música. E era engraçado mesmo, era animado quando eles cantavam. Você não ficava triste, o show acabar, não, eles vão voltar de novo um dia e tal. Mas essa expressão também, e crianças entendam isso, essa expressão pé na estrada significa que você vai partir de um lugar para outro. Então quando a gente diz assim, pé na estrada, povo, nós vamos pegar viagem, vamos sair de férias, vamos sair daqui de Brasília, vamos para a praia, é assim que funciona essa expressão. E hoje nós vamos ver que o povo de Deus vai pôr o pé na estrada, eles vão sair do Egito rumo à Terra Prometida, finalmente isso vai acontecer. E no início dessa jornada, já bem no começo, nós vamos perceber o povo seguindo com a constante companhia do Senhor
e o Senhor usando até as tribulações para os seus propósitos, e ao final o Senhor conquista a vitória para o seu povo. Nós vamos olhar 3 aspectos então para esse texto. Mantenha o seu aplicativo, sua Bíblia aberta e acompanhe aí. Do capítulo 13, 17 até o final, nós vamos perceber a constante companhia do Senhor com o seu povo. O Senhor direciona o trajeto dos israelitas para não passarem esses nomes, essas cidades, elas têm um valor aqui, porque o Senhor está se criando um trajeto para o seu povo, para eles não passarem pelos postos de vigília que tinham no Egito, embora isso vá aumentar o percurso, não é? E por que isso? Para que eles não vão passar por vigilantes? Justamente para eles não entrarem em guerra, porque se eles entrassem em guerra, eles iam se render. E por que eles iam se render? Porque ele é um povo escravo, eles não sabem usar uma pedra na mão para lutar, não é? Então, se eles fossem se debater com maior força militar da época, fatalmente eles iam se entregar. Então o Senhor cria uma rota para eles, uma rota segura, e todo o povo partiu. E tem um detalhe ali no versículo 19, que o povo partiu e levaram os ossos de José. Provavelmente aqui é o corpo embalsamado de José. Lembra que nós estamos no Egito, não é? Porque isso era um sinal da libertação dada ao patriarca. Deus havia dito: vocês vão voltar, vão para a terra prometida, e José fez jurar o povo: ó, mesmo que eu morra, ou ele falou isso às vésperas da morte, mesmo depois, leve meu corpo para ser, meus ossos para serem enterrados junto com os meus pais. E agora eles estão fazendo isso, eles estão pegando, vai sair todo mundo, até os ossos de José. Até porque, meus irmãos, nós não podemos esquecer que o Egito nunca foi o lar de José, nem o lar de qualquer pessoa do povo de Deus. O Egito era uma terra estranha. E eles seguiram então, e aqui começam os sinais espetaculares do Senhor. Eles seguiram de dia, acompanhados de dia por uma coluna de nuvem, ou seja, protegidos do sol, e de noite por uma coluna de fogo, protegido do frio. Se a gente não gosta do inverno aqui de Brasília, que é calor de dia e frio de noite, o deserto é muito pior. É muito quente de dia e muito frio à noite, um clima ruim. Então o Senhor está protegendo o seu povo, e a presença do Senhor então servia tanto como direção, quanto o Senhor mostrando o caminho, quanto proteção contra o sol, contra o frio, enfim. Mas o versículo 22 dá a dica fundamental: nunca se apartou do povo. Eles caminhavam experimentando a constante presença de Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, o Deus de José, o Deus deles. É com eles que eles estão indo. E o texto diz que é o Senhor que nunca se apartava deles. É interessante, né? Uma coisa que eu estava pensando quando eu estudava, ver os bebês, e aqui nós temos vários, por isso essa experiência, ver quando os bebês acordam super assustados. Eles estão no carrinho ou no colo e de repente eles acordam super assustados, mas logo eles se acalmam e voltam ao sono. Você percebeu que a Heloísa, quando viu que não eram os pais, ela começou a ficar: ups, estou num colo estranho, não é? E as crianças, quando percebem os pais, bebezinhos, pronto, voltam, se acalmam, ou às vezes alguns voltam até a dormir. É bem verdade que tem gente que às vezes numa necessidade muito urgente, pega roupa da mãe ou do pai e põe ali perto do bebê para poder ir lá fazer uma mamadeira. Isso funciona porque eles estão sentindo o cheiro dos pais e eles ficam calmos. E é lindo ver isso, porque como que um bebê se entrega, estava no pesadelo, percebe os pais e volta a dormir imediatamente, descansando na segurança da presença dos pais. É isso que acalma os bebês, é isso que acalma as crianças, quando eles correm de madrugada para o quarto dos pais: tive um pesadelo, e de repente já capota no sono. Por quê? A presença dos pais.
E é verdade que nessa vida nós experimentamos momentos difíceis. É verdade que nos parecem nos levar para um caminho ainda mais longo. E parece que esse caminho mais longo vai fazer atrasar os nossos planos. E nesses momentos é possível sentir solidão, até mesmo uma sensação de abandono de Deus. Porém, meus irmãos, os caminhos são cuidados pelo Senhor, e até mesmo os caminhos mais longos servem para o Senhor trabalhar nas nossas vidas, enquanto estamos seguindo, peregrinando para a nova terra. O Senhor está conduzindo os nossos passos, e o Senhor, o nosso Deus, jamais abandona o seu povo. Eu sei que às vezes isso alcança, ou pelo menos eu acredito que isso possa alcançar o seu coração, mas, meus irmãos, essa é uma verdade cristalina. O Senhor jamais abandona o seu povo. Eu não sei como você chegou aqui, se você chegou com algum tipo de dúvida nesse sentido, não é? Mas, e por que nós sabemos disso? Porque Jesus, cujo nome, ou o título que, um dos seus títulos é Emanuel, o Deus conosco, esse Jesus afirmou, e nós lemos isso no texto bíblico antes, Jesus afirmou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é assim, estou com vocês na domingueira, segunda-feira se vira, gente, volta domingo que vem. Todos os dias o Senhor está conosco. E veja, e não é mais com colunas de nuvem ou colunas de fogo, não, o Senhor não está mais assim com efeitos pirotécnicos para nos acompanhar. É muito mais radical, é muito mais legal, é muito mais miraculoso do que nuvens. Se você está esperando nuvens, você está esperando o menor, o inferior, porque o Senhor caminha conosco, habitando em nós com o seu Santo Espírito. É muito maior, meus irmãos. Às vezes a gente fica impactado com as histórias do Antigo Testamento e fala, nuvem caminhando com o povo, uma hora a nuvem está assim, outra hora é outro tipo de nuvem, que coisa fantástica. E tudo bem, é fantástico mesmo, mas você parou para pensar que Deus habita em você? Isso é muito maior, e Deus habita no seu povo. Então você pode sair daqui com essa certeza de que Deus está contigo todos os dias da sua vida. Mas em segundo lugar, já no capítulo 14, do 1 ao 14, a gente vai perceber que as tribulações estão a serviço do Senhor. As tribulações são ferramentas do Senhor. As tribulações são instrumentos que o Senhor usa para trabalhar o seu povo. Veja que coisa curiosa, eles estavam caminhando, acamparam um pouquinho, e no caminho o Senhor fala para eles seguirem agora em outra direção. Eles estavam numa rota segura, é verdade, mas agora eles vão caminhar num outro sentido. Esse outro sentido, preste atenção nesse detalhe, esse outro sentido tem deserto de um lado, deserto para o outro, Mar Vermelho lá na frente, e atrás o maior exército da terra naquele momento. Para pensar, pensa no Biden, presidente americano, nervoso, irritado com os crentes brasilienses, e manda toda a tropa americana para o Brasil, ou quase toda a tropa americana para o Brasil. Para o Brasil não, para o DF, porque ele quer pegar crente. O Biden está nervoso, ele quer pegar crente. Isso é o que está acontecendo. O faraó está mordido com os egípcios, ou com os israelitas, e à frente então deles está o Mar Vermelho, ou chamado também de Lago de Juncos, não é? O que significa isso? Um beco sem saída. Você está sendo orientado pelo Senhor, de repente você descobre que você está indo para um beco de saída, sem saída. Esse é o momento aqui. E o Senhor vai melhorando a história, do ponto de vista dele, é claro, não é? Ele vai, mais uma vez, endurecer o coração de Faraó. E lembra que eu já falei isso em alguns sermões, não é que Deus aperta o coração de Faraó e o Faraó fica mais mal. Não é isso.
É o contrário. Deus, quando o texto diz que Deus está endurecendo o coração de Faraó, na verdade ele está deixando o coração de Faraó muito mais motivado. Faraó fica muito mais motivado, só que ele fica motivado com o coração maldoso. Então pensa no cara maldoso motivado. É isso que é o Senhor que está fazendo essa obra, deixando o Faraó mais nervoso ainda. E Faraó foi instigado pelos seus oficiais. Nada como um grupo de conselheiros ruins, né, para ajudar. Faraó agora, os seus oficiais chegam para ele e falam: Faraó, você não percebeu nada não? Nós perdemos a mão de obra que a gente tinha. Toda a nossa mão de obra foi embora. Acabou, Faraó, nós não temos mais escravo. E o texto diz que aí Faraó entrou em ação. Faraó aprontou o seu carro e deu ordem para o seu exército, porque agora ele vai seguir com a sua força militar atrás dos israelitas. Esse é o contexto. E eis que o texto diz que Faraó está muito perto do acampamento dos israelitas, está chegando bem perto do acampamento. E agora os israelitas estão vendo a cena, estão vendo os egípcios chegarem. Um comentarista diz que as carruagens eram muito barulhentas. Então imagine 600 carruagens galopando ali, chegando ali, fazendo barulho. Isso tudo deve ter contribuído para aquele momento. E vejam, meus irmãos, os israelitas viram 10 pragas acontecendo. Se tem milagre que alguém já viu, vários milagres grandes simultaneamente ou na sequência, foi esse povo. Esse povo viu a ação de Deus muitas vezes em pouco tempo. Já era para eles falarem assim: não estou nem preocupado, Deus vai fazer alguma coisa. Mas o que aconteceu? Por conta da incredulidade, ali até o versículo 12, os corações deles ficaram aflitos, e coração aflito murmura, e eles agora vão reclamar. O texto diz que eles falaram com Deus, mas obviamente é por meio de Moisés, e agora eles falam com Moisés reclamando, e é curioso que eles reclamam tanto que eles preferem o pior que é conhecido. Eles falam: era muito melhor lá no Egito, era muito melhor, Moisés, ser escravo. Moisés, você não está entendendo, era muito melhor ser escravo. Eles preferem o pior que é conhecido do que a promessa de Deus desconhecida. Era uma questão de fé. Deus está prometendo, Deus não promete o pior, mas eles preferem então o pior, e eles acusam Moisés. É por sua conta, Moisés, que nós estamos por isso. Se você não tivesse inventado essa coisa de terra prometida e vamos partir, a gente não estava nessa. Agora, uma vez que eles acusam Moisés, eles estão acusando a quem? Deus. Lembra de Adão e Eva? Senhor, se o Senhor não tivesse feito a cobra, Senhor, se o Senhor não tivesse feito a mulher, é sempre apontando para Deus. E agora eles estão falando o quê? Você não é representante de Deus? Você pôs a gente em fria. Deus pôs a gente numa roubada. Mas o Senhor é bom, e o Senhor responde pela boca de Moisés. E percebam as palavras de conforto e a solução que Deus dá. Lembra da cena? Beco sem saída, Faraó atrás, vem a resposta do Senhor para esse problema. E o Senhor diz: não tenham medo, aquietem-se, aquietem-se, e vejam o livramento, vejam a salvação. A ideia aqui de livramento é salvação, a salvação que o Senhor vai dar, e é o Senhor que vai lutar por vocês, é o Senhor que vai pelejar por vocês, então somente acalme-se. Essa é uma das passagens que me marca muito, porque assim, eu acho que eu estaria realmente no grupo dos israelitas. Está vindo aqui atrás, na frente Mar Vermelho, do lado deserto, não tem para onde eu ir. E a proposta do Senhor é: Silvio, senta, relaxa. A ideia é: relaxa, Silvio, não andeis ansioso por coisa alguma.
e veja o que eu vou fazer. Meus irmãos, pensa na cena. O exército de Faraó não parou, não. O exército de Faraó está vindo. E o Senhor manda você se aquietar. Essa é a proposta do Senhor para eles ali. E quando eu estava estudando, eu lembrei da UTI. Eu lembro quando eu fiquei com a minha mãe, essa época mesmo, exatamente nessa época, ano passado, minha mãe internada na UTI. E uma doença grave na UTI, ela de fato parece um beco sem saída, né? Que você entra e você fala, daqui eu não saio. Eu achei isso da minha mãe, falei, daqui ela não sai. Entubada, com 90 anos, não sai. Um beco sem saída. E ali, nessa hora, ali na UTI, é a hora que você percebe que não dá para fazer nada, que você não tem competência alguma para se tirar de lá, que nada do que você faça vai te tirar de uma intubação, de um coma, nem mesmo lúcido você consegue fazer alguma coisa, porque você está no lugar do controle total. E ali só te resta uma coisa: confiar naqueles que estão fazendo por você. Ali te resta apenas confiar nos médicos, nos enfermeiros, nos técnicos, em todos os profissionais ali, porque são eles que vão pelejar pela sua saúde. Não é assim? Aliás, é melhor que você o quê? Se aquiete. Porque, veja, quando a gente está tirando a sedação, a pessoa fica agitada, né? Normalmente é uma tendência, porque ela começa a perceber onde ela está. É mais ou menos isso que está acontecendo, e o Senhor fala assim, se aquieta. Não tem problema que você está no UTI, não. Sou eu que vou cuidar de você. E é verdade também, meus irmãos, que problemas grandes tendem a nos afligir. Problemas pequenos, às vezes a gente fala assim, isso aí eu sei resolver, aquela vez aconteceu isso, eu fiz isso, deu certo. Isso aqui eu já entendi, é só fazer isso que vai dar certo. Mas quando chega um problema grande, a gente tende a ficar aflito. Uma doença grave, uma falência grande, o falecimento do cônjuge, o marido morreu, e agora eu vou fazer o quê? Uma gestação interrompida, ou como nós vimos essa semana, uma bebê que nasceu e durou 2 horas, porque já vinha realmente com um quadro que não levaria mais tempo que isso, ou uma gestação que o Senhor nunca dá, e você está pedindo, Senhor, eu queria ter filhos, e o Senhor diz, não, Senhor, eu estou querendo ter filhos, o Senhor diz, não. E nessa hora, como fica o seu coração? Porque uma coisa você tem certeza, você está com as mãos atadas. Naquele primeiro momento ali, você fala, o que eu faço? Eu não posso fazer nada. Não tem nada imediatamente olhando que eu possa fazer. Mas eu queria te animar nessa manhã com a lembrança de que o Senhor continua afirmando a mesmíssima promessa que Ele acabou de falar aqui por boca de Moisés. O Senhor continua dizendo para você e para mim, não tenha medo, aquietai-vos e veja o que eu vou fazer. Sou eu que vou fazer. Tem alguma coisa te afligindo nessa manhã? Não fala do boleto que vai pagar amanhã, porque isso é mole. Estou falando coisa grande. Tem alguma coisa grande te afligindo? Pensa, eu vou dar um segundinho. Pensa. Conversão de alguém que não acontece. Ente querido, desviado já há tempos. Tem tanta coisa, meus irmãos, e às vezes a gente fica caladinho, né? Mas aquilo está corroendo o nosso coração. Mas a promessa do Senhor continua a mesma. Não tenha medo, não tema, descansa, relaxa. Olha a promessa do Senhor, relaxa. E veja
O Senhor ainda deixa a gente participar. Você vai participar como? Vendo o que o Senhor está fazendo, porque Ele está fazendo. Olha que coisa curiosa, uma rota que estava indo na segurança, uma rota foi mudada e foi para um beco sem saída. A maior força militar da época está indo atrás de você totalmente motivada pelo ódio. Sabe quando a gente fala assim, eu fiz no ódio? Pois é. Faraó com o coração mais endurecido ainda. Meus irmãos, essa é a solução do Senhor. Foi isso que Deus fez. Está percebendo que isso foi o Senhor que fez? Não é pecado, não tem pecado aqui do povo. É solução de Deus. E realmente, agora fala a verdade para o seu próprio coração. Não precisa falar em voz alta, não. Isso é uma solução estranha, concorda? Ou para você é normal o Senhor te botar em beco sem saída? Ou para você é normal pôr inimigo raivoso nas suas costas? Ou para você é normal o cara que não gosta de você ficar mais mordido com você, porque o Senhor está deixando ele ficar mais mordido ainda? Aquele seu chefe que está te perseguindo, você falou assim, Deus te abençoe no aniversário dele, ele falou, eu odeio o crente, vou perseguir mais ainda essa pessoa. Isso é solução de Deus, meus irmãos. É que a gente não entende. Veja, aqui não tem pecado. Eu não estou falando que você está falido porque você é um mau gestor, que você é um gastador irresponsável. Não. Eu estou falando de você estar fazendo tudo direitinho. E as coisas aparentemente estão piorando. Aparentemente está ficando difícil mais ainda. Mas isso, meus irmãos, é solução de Deus. Você acha essa solução estranha? Agora, você quer uma solução mais estranha ainda? A cruz. A cruz foi uma solução. Jesus morrer na cruz foi a solução para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Talvez você, assim, para salvar o seu filho, para salvar a sua esposa, você pensasse assim, se eu juntasse todo o dinheiro da história da humanidade, desde Adão e Eva até o dia do juízo, se eu juntar todo o dinheiro e der para o Senhor vai salvar a vida da minha esposa. Não vai servir. Se eu, pensando bem, se eu matar todas as pessoas da história da face da terra, nesse exato momento, esses bilhões de pessoas, esse sangue vai ser suficiente para lavar o meu bebê e assim ele vai ter vida. Não vai ser suficiente. Mas a cruz, aquela proposta estranhíssima, tanto é que o próprio judeu não entendeu, né? O nosso rei morreu, que solução é essa? Mas era a solução que nos deu vida. Foi Cristo passando pela morte de cruz que conquistou o perdão dos meus pecados e dos seus pecados. Foi a morte da cruz e a ressurreição que deu condição necessária para você poder falar Pai Nosso. Você só pode falar Pai Nosso porque Cristo deu a vida por você. Ímpio falando Pai Nosso está piorando a situação. Você sabia disso? Porque nós falamos Pai Nosso pela mediação da obra de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz, é que o Espírito Santo veio, porque Ele ressuscitou, é que o Espírito Santo veio, porque se Ele não morre e não ressuscita, o Espírito Santo não vem habitar em você. Porque Jesus morreu na cruz, é que você tem vida e vida em abundância. Então entenda, as tribulações desta vida estão a serviço do Senhor, não estão fora do controle do Senhor. Eu sei, às vezes parece difícil, fala, eu não estou entendendo, pastor, como que isso é solução? Eu também às vezes não entendo, e acho que os israelitas ali também não entendiam, até ver acontecido, até depois que aconteceu é fácil, eu olhei para trás e falei, entendi, mas na hora, por isso esses textos nos ajudam, as testemunhas do passado, como diz o livro de Hebreu, a multidão de testemunhas serve para nos animar.
Então saia daqui nessa manhã animado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama o Senhor? Todas as coisas cooperam. Agora você lembra do problema que você lembrou? Eu falei, vou dar um tempo para você lembrar. Lembrou daquele problema? Aquele problema coopera para o seu bem. Lembra das dificuldades? As dificuldades cooperam para o seu bem. Não significa que o Senhor dá problema para nós, mas significa que o Senhor usa os problemas. Está preocupado com o rumo do país? O Senhor está usando isso. Está preocupado com a guerra que está acontecendo em algum lugar? Eu estou falando preocupado, não estou falando sensibilizado. Está preocupado com rumores de guerra? Isso coopera para o nosso bem, coopera para os bens dos nossos irmãos que estão lá. Não estou dizendo que é uma solução que eu gostaria, mas é a melhor solução. Porque a nossa tendência é falar assim, me leva de volta para o Egito. Me leva, Senhor, eu prefiro viver no pecado, porque não dá, isso não dá, Senhor. Guerra não, morte não, falência não. Mas o Senhor fala, é isso mesmo, eu estou usando essas coisas. Por isso, meus irmãos, lembre-se dessa expressão, se isso te ajudar, porque não é palavra de Deus, são palavras minhas. Mas as tribulações são ferramentas, as tribulações estão a serviço do Senhor para o bem da sua própria vida. Mas em último lugar, a vitória conquistada pelo Senhor. A partir do versículo 15, Deus ordena, aí diante disso tudo, o Senhor fala assim, marcha, segue em frente para o Mar Vermelho. Senhor, é o mar. Lembra que o reverendo Mateus fez uma conta para nós? Tem milhões de pessoas aqui. Como que passa milhões de pessoas por um lago gigante, com um exército vindo atrás? E o Senhor fala assim, marcha, segue em frente. Porque Deus agora vai agir tanto indiretamente, usando Moisés levantando o seu cajado, como diretamente. Agora, a ação direta qual é? Endurecer o coração dos egípcios. Não basta só o coração do faraó estar endurecido, porque com o Senhor a coisa tem que ser completa, né? Todos os egípcios vão ficar mordidos agora. E agora o povo vai vir com mais força para cima do povo de Deus. Agora, olhe comigo o versículo 19 e 20. O anjo do Senhor, está no singular. O anjo do Senhor e as colunas de fogo e de nuvem se tornaram como uma espécie de anteparo protetor. Agora ele vai para trás, ele fica entre o povo de Deus e os egípcios. Agora o anjo do Senhor está entre o seu povo e o inimigo. Meus irmãos, isso aqui na teologia a gente chama de cristofania. É uma manifestação, é obviamente diferente do próprio Senhor. O Senhor está se colocando entre o seu povo e o seu inimigo. E veja, agora olha que curioso daqui para frente. A nuvem fica entre os dois grupos, e a mesma nuvem serve para fazer escuridão para o caminho dos egípcios, e a mesma nuvem serve para deixar claro o caminho do povo de Deus durante a noite. E aí, então, Deus abre o Mar Vermelho, e Ele faz a água ficar parada, e depois Ele vai fazer a água voltar para o seu lugar. O mar aberto, olha que coisa, o mar aberto, ele foi aberto, aquela água toda, e o chão ficou seco, não ficou úmido, não ficou encharcado, não ficou barro, ficou uma terra seca, ou arenosa, o que era suficiente para o povo passar. E essa água, essa terra arenosa, servia para o povo passar a pé, tranquilamente, mas essa terra arenosa impedia as carruagens do Egito passar, elas ficaram emperradas, a mesma areia. E é interessante que aqui o juízo de Deus está para acontecer, e imediatamente antes do juízo de Deus, os egípcios reconhecem o poder de Yahvé, e Yahvé está pelejando por eles contra nós. Não é interessante isso?
E as paredes de água levantadas, versículos 26 a 29, as paredes de água levantadas, elas serviram como muros protetores para a passagem dos israelitas. Agora, o Senhor levantou as paredes, serviu para os israelitas. O Senhor derrubou as paredes, serviu de instrumento para a destruição dos egípcios. Os egípcios, cheios de impiedade, porque lembra que eles estão agora com o coração endurecido? Os egípcios, cheios de impiedade, morreram afogados. A mesma destruição dada para os ímpios na época de Noé. A gente já viu uma história assim, afogar inimigo. Deus está afogando e matando todos os egípcios afogados. Agora, essa água, curiosamente, serviu para os israelitas como um tipo de batismo. Batismo é o sinal que marca a separação da pessoa do pecado. Não é isso? Quando nós somos batizados, nós estamos dizendo, olha, o pecado foi perdoado por Deus. A água agora que matou o pecado, matou os ímpios, deixou o povo de Deus na outra margem, agora salvos. Olhem para isso, as mesmas providências do Senhor, servem tanto para a salvação do seu povo, quanto para a condenação dos egípcios. E finalmente, a vitória foi conquistada pelo Senhor. Os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Agora eles viram, antes eles estavam acreditando, agora eles viram a obra do Senhor. E os versículos 4, 17, 18, 31 nos ensinam que tudo isso serviu para o Senhor ser conhecido, o Senhor ser glorificado, para gerar temor no povo do Senhor e para gerar confiança do povo no Senhor e em Moisés. Percebe como a obra do Senhor era tudo voltada para o próprio Senhor? Isso me lembra assim que quando a gente assiste um filme de super-herói, uma coisa é certa no filme de super-herói, você nem precisa conhecer o enredo do filme, você nem precisa conhecer se você conhece o super-herói, você sabe, se aquele personagem é um super-herói, você tem certeza de uma coisa. Qual é essa certeza? Ele vai ganhar no final. Ou não, senão ele não é super-herói. Se ele é super-herói, você está assistindo um filme, e era assim, né? E eu sou o cara que entra no filme, assim, eu assisto, eu estou ali, né? Eu estou sofrendo, suando, e eu sou da geração, com muito orgulho, do Rambo. Não era filminho de Batman moderno, não, porque Batman é meu super-herói predileto mesmo. O último é uma lástima. Mas eu sou da geração do Rambo. Gente, o Rambo apanhava pra caramba. Tomava tiro, tomava flechada, tomava não sei o quê. Mas era tranquilo, porque ele vai ganhar no final. Por quê? Porque ele era o herói. É óbvio. Eu não sei porque que eu sofria. Porque eu sei que ele vai vencer no final. Ainda mais no Rambo 4, Rambo 5. Ele já venceu o 3. Ele vai ganhar o 4, vai ganhar o 5, vai ganhar o 6, sei lá o quê. Agora, por que a gente sabe que o herói vai ganhar no final? Porque a gente conhece o herói, e a gente sabe que o herói nunca perde. E nesse texto de hoje a gente está vendo que Deus, ele foi glorificado na fraqueza dos israelitas, e Deus é glorificado na nossa fraqueza. Quando a gente é fraco que a coisa acontece, quando a gente percebe a nossa fraqueza, os nossos olhos parece que se abrem. Quando a nossa fraqueza é percebida, a gente entende o quê? Eu não posso, mas Deus pode. A fraqueza serve para isso, meus irmãos, para você lembrar, eu não consigo, mas Deus consegue. A gente não está vendo ainda a vitória, a gente está na peregrinação, mas o dia da vitória é o dia do juízo. Ele é vitória para nós e juízo para os ímpios. O dia da vitória vai chegar, e tem uma canção
Quando o reverendo Mateus cita a canção, eu gosto tanto que ele canta. Mas eu não vou fazer isso, né? Senão nunca mais você volta aqui. Mas tem uma canção que chama O Dia da Vitória. Ela é uma canção antiga dos Vencedores para Cristo. Eu gosto muito. Mas ela diz assim, eu só vou ler o refrão. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera pela chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. E continua. O dia da vitória, que virá o meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Essa é a esperança. Agora, por que nós podemos ter certeza da vitória no dia do juízo? Porque nós conhecemos aquele que batalha por nós. E nós sabemos que Ele nunca perde. Nós sabemos que Ele ganha no final. Todas as batalhas que foram relatadas do Senhor, Ele sempre ganhou o final. A gente sabe que Ele ganha no final porque nem a morte deteve o nosso Senhor. Por isso você pode sair daqui animado, porque você conhece o Senhor. Você pode sair daqui hoje, o dia da vitória vai chegar, ainda não estou vendo, estou passando por dificuldade. Não é alegria boba, é alegria convicta. Eu sei que eu estou passando por dificuldade, mas eu sei que a vitória virá, porque eu conheço o meu Salvador. E meus irmãos, nós estamos com os pés na estrada, rumo à nova terra. Eu sei que a gente sente o mal no nosso calcanhar, no nosso cangote, as investidas de Satanás, os perigos e as mazelas deste mundo caído, as tentações assediando os nossos corações, a fraqueza, o medo, a frustração, a tristeza, essas coisas todas, de fato, às vezes alcançam os nossos corações. Porém, assim como os egípcios foram derrotados pelo Senhor, assim também será a derrota das hostes infernais e dos ímpios. A mesma coisa vai acontecer no dia do juízo. E nós sabemos da companhia do Senhor em todo o tempo. E por isso nós esperamos confiantes pelo dia da vitória. E nós temos a certeza da vitória porque nós conhecemos aquele que luta por nós. Por que uma criancinha pequenininha que não sabe nadar pula na piscina funda quando o pai chama? Já parou para pensar nisso? Eu fiz isso com todas as minhas filhas. Por que ela pula? Por que o filho pula? Porque ele sabe quem está chamando. Ele não pula quando a pessoa. Mas quando o pai chama, a mãe chama, a criança pula, ela não sabe nadar, ali não dá pé, e ela pula, porque ela conhece quem está chamando. Jesus é o guia, o protetor, e a única passagem segura para a vida eterna. Por isso nós precisamos somente de Cristo. Ele é o ator principal na obra da salvação. Resta então o que para nós, meus irmãos, nessa manhã? Marchar calmamente, lembrando e vendo que o Senhor está lutando por nós e que lá na frente experimentaremos a vitória certa. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essas lembranças, obrigado pelas tuas promessas e obrigado pela convicção dada pelo teu Santo Espírito à luz da tua palavra, que um dia veremos e estaremos no dia da vitória junto com o vencedor Jesus Cristo. Guarda-nos, Senhor, e nos dá um coração descansado nas tuas promessas e nas tuas obras. Sustenta nossos pés que estão na estrada caminhando para a nova terra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez?